Boa noite, irmãos. Saúdo vocês com a paz do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a estar ministrando nesta noite. Eu confesso a vocês que é um desafio muito grande. A gente está acostumado a ministrar para as crianças. É um desafio enorme também, mas como você faz direto, é um pouco mais fácil, né? A gente também está acostumado a pregar uma mensagem de 5 minutos, toda quarta-feira ali na Policlínica, eu e o diácono Hélio, e a gente sapeca um texto lá em 5 minutos, fala o coração dos irmãos, a gente faz uma oração, e as coisas fluem, e nós estamos aí, fazendo a obra do Senhor. Mas subir aqui em cima e ministrar a palavra do Senhor, principalmente aqui na igreja, que temos pregadores tão abençoados, tão cheios da presença de Deus, é um pouco complicado. Eu falo para vocês que eu fico com meu coração na mão a semana inteira. Mas glória a Deus, com a graça do Senhor, estamos aí. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 20, somente a parte A, um texto bem pequenininho, nós vamos discorrer na palavra do Senhor. Não é uma pregação expositiva, é uma pregação temática, mas nós vamos falar sobre coisas importantes acerca do mundo espiritual, acerca da palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, só a parte A diz assim: de sorte que somos embaixadores por Cristo. Amém, irmãos? Feche seus olhos, estaremos orando nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, maravilhoso e santo Jesus, Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu engrandeço o teu santo nome, porque eis aqui a tua palavra, Senhor. A tua palavra que ela é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, Senhor. Apta a discernir os pensamentos, apta a discernir as minhas emoções, as emoções da tua igreja, Senhor. Pai, fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. Nos instrua, nos ensine, Senhor. Gere uma palavra, Senhor, de conforto aos nossos corações, de aprendizado, que nós venhamos sair daqui, Senhor, melhores do que entramos, ó Deus. É isso que eu te peço, Senhor, que a tua palavra sonde os nossos corações, que a tua palavra nos ensine, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nós somos embaixadores do reino de Deus. É isso que Paulo está falando aqui no versículo 20 do capítulo 5 de Coríntios. Embaixadores, irmãos, ele se remete ao reino de Deus. E a palavra do Senhor, se a gente pegar ali de Gênesis e Apocalipse, o tema central da palavra de Deus, claro que é o relacionamento de Deus com o homem. A gente vai ler lá em Gênesis, Deus criando todas as coisas, o homem perdendo a comunhão com Deus. Nós lemos que Deus ali já em Gênesis já lança uma profecia de restauração dessa comunhão entre Deus e os homens. E a palavra de Deus nos afirma que Deus separa para ele um povo escolhido, um povo santo, um povo que vai fazer a vontade do Senhor, e nós somos esse povo em nome de Jesus. E a palavra do Senhor vai nos mostrando o caráter desse Deus. A palavra do Senhor vai mostrando, vai trazendo uma revelação gradativa desse Deus. A palavra do Senhor me mostra que Deus é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Esse é um atributo de Deus, que ele é incomunicável, é algo que somente Deus tem, mais ninguém. Deus, se eu fizer
a minha cama lá no mais profundo abismo, ali o Senhor estará. Se eu colocar uma mesa e assentar numa cadeira lá nos mais altos céus, ali também o Senhor estará. Esse é um atributo de Deus que Ele não comunica com ninguém, somente o Senhor está. Ele está aqui, Ele está lá, Ele está em qualquer lugar desse universo. Não tem um local que Deus não está. E a Bíblia também me mostra que esse Deus tem outros atributos que Ele comunica com o seu povo. Por exemplo, a bondade, o amor, a misericórdia, são os atributos comunicáveis do nosso Deus. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Senhor que está no céu. Então essa bondade, Ele comunica comigo, comunica com a sua igreja, comunica com cada um, independente do credo, religião, gênero, raça, qualquer pessoa tem essa graça comum que Deus derrama sobre a vida do homem, não somente sobre a vida do crente. E a palavra de Deus também me mostra os deveres que eu tenho para com esse Deus. O que eu tenho que fazer para me aproximar de Deus? O que eu tenho que fazer para adorar esse Deus? Porque Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então a palavra de Deus, se nós começarmos uma leitura de Gênesis e Apocalipse, ela vai mostrar esse relacionamento entre Deus e o homem, e aquilo que Deus fez quando o homem perdeu esse relacionamento, e o que Deus fez para restaurar esse relacionamento. E de Gênesis e Apocalipse, o tema central, além desse relacionamento, é o reino de Deus. O reino de Deus, ele está descrito na maioria dos salmos, ele está descrito nos profetas maiores, nos profetas menores, e eu separei alguns textos para nós estarmos discorrendo aqui. E o primeiro texto que fala do reino de Deus, que eu separei, não é o primeiro texto da Bíblia, mas o primeiro texto que eu separei, está lá em Isaías capítulo 9, a partir do versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. O aumento do seu governo da paz não terá fim, e sobre o seu trono, o trono de Davi, no seu reino, estabelecer e fortificar em retidão e justiça, desde agora para sempre. O Senhor, zelo do Senhor dos exércitos, o fará isso. Então, essa é uma das profecias do reino de Deus, lá no Antigo Testamento. O reino do Messias, que não terá fim. O seu nome ele será conhecido como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. E o seu governo não terá fim. Essa profecia, ela foi descrita 700 anos antes do nascimento de Cristo. Então todo o Antigo Testamento, ele vai falar de um reino e de um rei que há de vir para remir Israel e remir o seu povo dos seus pecados. A palavra também nos diz, lá em Mateus, no capítulo 3, que fala que esse reino começou a se aproximar. Mateus capítulo 3, no versículo 2. No 3, 1 e 2, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, está se aproximando o reino dos céus. Então João Batista pede para que haja um arrependimento para o povo, porque o reino de Deus está próximo. Esse é nós lemos aqui o Antigo Testamento falando de um reino. Agora, antes de Jesus vir, João Batista anunciando de um reino, e tem a chegada de um reino. Volta um capítulo aí, capítulo 2 de Mateus, que diz assim: tendo pois Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes,
Eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? João Batista anunciou, agora Jesus nascendo. Pois vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se com ele e toda Jerusalém, e reunindo todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. E responderam eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que irá apacentar o meu povo, de ti sairá o rei que irá apacentar o povo de Israel. Então, a anunciação no Antigo Testamento, João Batista anunciando a chegada de Jesus, e aqui nós lemos o nascimento do Cristo, o nascimento do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E no finalzinho de Mateus capítulo 18, do capítulo 28, existe a coroação do rei. Versículo 18 diz assim: e aproximando-se de Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Esse é o reino de Deus, o reino de Deus anunciado no Antigo Testamento. Esse é o reino de Deus anunciado pelo profeta João Batista. Esse é o rei vindo dos céus e até essa terra para remir o seu povo dos seus pecados, como está descrito lá em Mateus, no início de Mateus. E agora Jesus vem, anuncia o evangelho, cura os enfermos, dá visão aos cegos, dá vida àqueles que estavam mortos. Ele anuncia as coisas boas, ele anuncia o juízo, conta várias e diversas parábolas para que nós pudéssemos entender a real natureza desse reino. E ele é julgado, morto, ao terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita sobre a morte, vence os principados e potestades, ele vence a dor, ele vence as maldições, ele vence o pecado, ele vence todas as coisas. E ele afirma para seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse rei veio para que tivesse autoridade sobre a minha e a sua vida. Esse rei veio a essa terra para que tudo que tivesse aqui pertencesse a ele. Não existe uma estrela no céu que Jesus não seja dono. Não existe um fio de cabelo da sua cabeça que Jesus não seja dono. Não existe um pecador que naquele grande dia irá dobrar o seu joelho, irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, porque toda a autoridade foi entregue às mãos de Jesus. Jesus é o rei. O reino foi perdido lá em Gênesis capítulo 1 versículo 26, quando diz: governe um homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Deus estava dando uma ordem para que o homem governasse essa terra, mas pela desobediência do homem e a escolha do homem de ter pecado, o homem perdeu o domínio sobre todas as coisas. E quando ele perde esse domínio, o reino também foi perdido. Mas Jesus, pela graça e misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, retornou para governar sobre tudo e sobre todos. E aqui em Mateus, quando eu leio que ele fala que ele tem foi-lhe dada toda a autoridade sobre todas as coisas, ali Jesus inicia o milênio lá de Apocalipse, onde o reino milenar de Cristo é até a segunda volta dele. Mas isso aí é assunto para outro dia. Então essas são as profecias, a aproximação do reino, a chegada do reino e a coroação do rei. Você crê que Jesus vive e reina? Essa é a fé que move a fé que move a sua igreja. É a crença de que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o rei prometido que iria remir
todas as coisas, retornar todo o reino e entregá-lo ao Pai. Amém? E de sorte que nós somos embaixadores do reino. E é isso que Paulo está dizendo. E para entendermos muito bem o que é ser embaixador, primeiro nós temos que entender o que é um reino, o que é um rei e o que é ser embaixador. O reino é o território. O rei, quando todo o território pertence a um rei. O rei é a figura central de um reino. O rei é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. O rei é aquele que comanda todas as coisas. O rei é aquele que existe uma fila gigante para beijar a mão do rei, para lhe prestar reverência. Então, num reino, a figura central é o rei. E o reino é todo o território, todo o seu domínio, tudo aquilo que faz parte do seu reino. E o embaixador? O embaixador é um servo. É um servo que faz aquilo que o seu senhor deseja, aquilo que o seu senhor quer. E a figura do embaixador é de governar, de cuidar, de zelar, de colonizar aquela terra. O Salmo 103, ele vai dizer que o Senhor estabeleceu o seu trono no mais alto céu, e de lá governa tudo e todos. Vamos abrir aqui, irmãos, só para eu ver se eu não esqueci alguma palavra. Salmo capítulo 103. Versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Uma vez que nós conhecemos que de lá do céu Deus domina sobre tudo e todos, aqui na terra nós temos que o quê? Estabelecer o reino de Deus aqui neste lugar. Por isso que todas as parábolas que Jesus contava, ele falava: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a isso, isso e aquilo. O reino de Deus é assim, assim, assado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então todas as palavras, tudo aquilo que Jesus fazia, era referente ao seu reino. O reino que estava lá no céu, descia até essa terra. E a gente entende que uma vez colonizado, aquele território passa a ser do seu Senhor. E quando Deus estabelece os seus embaixadores, que somos nós aqui na terra, Ele quer que nós venhamos espalhar os conceitos de reino a todas as criaturas. Num reinado existe uma lei, que é a palavra do seu rei, são os decretos do rei. Os decretos do rei a palavra do rei é a lei. Se ele manda eles irem para lá, terão que ir para lá. Se ele manda fazer isso, tem que fazer isso. Por quê? Porque a palavra do rei é o decreto, é a lei. O reino, ele fala sobre cultura. Não essa cultura que a gente cultura popular, mas uma cultura onde todas as pessoas pensam da mesma forma. Vou te dar um exemplo. Vocês já ouviram falar que na Bahia as pessoas são sossegadas, preguiçosas? Por quê? Porque a cultura daquele lugar é assim. Aqui em Minas Gerais, nós temos uma cultura de falar manso, diminuir a palavra, é quietinho, jeitosinho, é isso aqui. Não tem um jeitinho arrastado de falar as coisas. Por quê? Porque a cultura desse lugar nos faz sermos dessa forma. E no reino de Deus também é assim. Mas depois nós vamos falar isso aí. O reino, ele fala de uma língua.
a linguajar é o idioma. Todas essas coisas são estabelecidas pelo rei. Por que você acha que nós falamos português? Nós moramos no Brasil, mas falamos português. Porque lá no passado, nós éramos colônia de Portugal. E foi estabelecido a cultura da língua portuguesa neste lugar. Éramos todos para falar tupi-guarani ou puri, alguma coisa, que era a língua natal. Mas como nós fomos colonizados por portugueses, nós falamos o português. Então é assim que funciona num reino. E o reino também fala de uma economia, que são a moeda de troca, é o nosso dinheiro, o real, né? Para nós é o real, em outros países são outras moedas. E no reino de Deus, a gente entende que essas leis, a cultura, a língua e a economia são coisas espirituais. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não é o reino físico. O reino de Deus é um reino espiritual. A Bíblia fala que os fariseus questionaram: mostram, Jesus, onde está o reino? E ele vem falar: o reino está dentro de vós. O reino, ele precisa que a cultura, que as leis, que a língua, que a economia do reino de Deus esteja em nosso coração. E nós, como embaixadores do reino, temos a necessidade de levar essa cultura, levar essas leis, levar essa língua, levar essa economia para dentro do coração das pessoas. No reino de Deus, a lei é a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Você já ouviu aquela palavra assim, não importa a sua opinião, o que importa é o que está descrito na palavra de Deus. Não é isso que acontece? Por quê? Porque a palavra de Deus é a lei dentro do reino de Deus. A palavra de Deus, ela gera santidade ao meu e o seu coração. Na palavra de Deus nós lemos quais são os desígnios de Deus para com o homem. Nós lemos quais são os deveres que nós temos perante o nosso Deus. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não adulterarás. E Jesus ainda acrescenta: se você olhar com um olhar impuro para uma mulher do seu próximo, em seu coração você já pecou contra aquela mulher. Esses são os conceitos de lei que nós temos descritos na palavra do Senhor. Se você quiser lá, depois em casa, ler em Êxodo capítulo 20, vai nos mostrar o caráter da lei de Deus. A lei que nos revela a nossa podridão e revela a natureza santa do nosso Deus. Olhamos para a palavra do Senhor, lemos a lei do Senhor, ela vem de confronto ao nosso coração. E ali nós entendemos que não há possibilidade alguma de eu ser salvo pelo cumprimento daquela lei. Então a lei, ela me confronta. E eu entendo que eu preciso de um Salvador. Eu entendo que eu preciso do amor de Deus sobre a minha vida. Eu entendo que eu preciso das misericórdias do Senhor todos os dias sobre a minha vida. Qual de nós aqui nunca transgrediu um sequer mandamento do Senhor? Nós transgredimos os mandamentos do Senhor em todo o tempo. Infelizmente, essa é a nossa natureza corrompida. Essa é a nossa natureza que busca a todo tempo satisfazer as nossas obras da carne e de forma gradativa nos afasta da presença de Deus. Então a lei do Senhor, quando nós olhamos para ela, nós entendemos que nós não somos nada e merecemos e carecemos da presença de Deus em nossas vidas. A lei de Deus é o nosso crivo. A palavra de Deus é o nosso guia, é a nossa luz, é aquilo que nos guia pelo nosso caminho, que vai nos levar ao arrependimento. E esse arrependimento gerará santidade no meu e no seu coração. A cultura do reino é o serviço. 1 Coríntios,
capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. A cultura desse reino tem que ser o serviço. Eu tenho que trabalhar para o meu Senhor, como o apóstolo Paulo inicia a sua carta aos Romanos, que diz assim: Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Nós somos servos, nós somos escravos. A nossa vida foi entregue aos cuidados do rei, e nós estamos a serviço desse rei, estamos a serviço desse reino. A minha vida foi entregue a Ele, o meu coração foi entregue ao Senhor, os meus pensamentos foram entregues a Cristo, e eu sou escravo de Cristo. Eu tenho que cuidar dos seus negócios nessa terra, eu tenho que zelar pelas coisas de Deus dessa terra, eu tenho que fazer parte do reino de Deus, não de uma forma acomodada, não de uma forma onde eu chego, sento, ouço a palavra do Senhor e vou embora para casa, sem aquilo transformar a minha vida. Eu tenho que ouvir a palavra e deixar com que ela venha me limpar, deixar com que ela venha me instruir, venha me guiar, venha transformar a minha vida. Dessa forma, o reino de Deus é estabelecido através da cultura que é o serviço. Talvez você não faz nada, talvez você vem para esse culto e fala assim: meu Deus, eu estou na igreja, mas eu não faço nada, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo. Irmãos, alguma coisa tem para você aqui dentro. Serviço tem aos montes, isso aí você pode ter certeza. Ah, mas eu não sei varrer, eu não sei lavar um banheiro. Eu vou te falar, eu sou quase um inútil, eu não sei fazer nada. Você pode contribuir de outra forma, seja uma oração, seja com uma palavra amiga, seja com um ombro que você estende e você abençoa a vida de alguém com uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Eu lembro da irmã Ana comentando sobre a mãe da Jerusa, falando que ela vai lá visitar todo santo dia, não sei, né, uma vez por semana, mas ela vai lá visitar a mãe dela. Isso é contribuir com o reino. Isso é uma evidência de que o reino de Deus alcançou aquele coração. Porque a gente fica tão preocupado com as coisas dessa vida e tão preocupado com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, que a gente acaba se esquecendo de estender as mãos para o próximo, de olhar para a dor do próximo, para olhar para as dificuldades que o próximo está passando. Como o Caio falou aqui, leva lá aquela cesta básica, e vai o diácono Carlos e entrega a cesta básica e abençoa aquela vida. Isso é fruto de um relacionamento que você tem com o reino de Deus. Só que eu vou falar um negócio para você: pode ser que você esteja fazendo pouco, você tem capacidade de fazer mais, você tem capacidade de estender mais as suas mãos, você tem capacidade de orar mais 10 minutos, você tem capacidade de ajudar as pessoas que estão com problema, não importando se ela é crente ou não. Você pode fazer além. E eu convido a você, meu amado, faça além, porque você foi perdoado demais. A sua culpa, a sua dívida diante de Deus era impagável. Nada que você pudesse fazer iria restaurar o relacionamento seu com o seu Deus, a não ser a cruz de Cristo, a não ser o sangue derramado, a não ser os cravos nas mãos, a não ser a coroa dos espinhos, a não ser os cuspes que Jesus levou na cara. Jesus foi humilhado, colocado no madeiro, pelado, e ali virou motivo de chacota de todos os judeus, e ainda colocaram em cima
da cabeça dele, um homem totalmente humilhado, com a descrição: eis aí o Rei dos Judeus, Jesus Cristo. Meu amado, a sua dívida com Deus era impossível. Não foi a cruz, não foi só amor. Todo aquele sofrimento não foi o amor de Deus pela nossa vida. Era que a nossa culpa era muito alta. O nosso pecado era pesado demais. Por isso que Jesus precisou padecer daquela forma, ser humilhado daquela forma, porque não tinha condições nenhuma de eu ser salvo pelos meus méritos, pelos meus esforços, pela minha santidade, ou por qualquer coisa boa que eu possa ter feito nessa vida. Eu só serei salvo por aquilo que Cristo fez. E o idioma do reino é o amor. João capítulo 13, versículo 35. O idioma é o amor, meus amados, porque se você se chegar aqui no meio de nós e chegar aqui no meio de nós um carioca e você começar a trocar uma ideia com ele, sem ele falar que ele é carioca, você vai perceber que ele é de lá. É verdade ou não é, Mauri? Se chegar um americano, mesmo que ele fale português, você vai falar: esse cara aí é lá dos Estados Unidos. Porque a linguagem, o idioma do reino de Deus é o amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como o idioma das pessoas desse mundo nos mostram quem nós somos, nos mostra o lugar que nós pertencemos, o amor revela se você verdadeiramente é um discípulo de Cristo ou não, se você faz parte desse reino de Deus ou não faz. O amor que exala do meu e do seu coração é que vai nos mostrar para o mundo que nós somos filhos de Deus. Então não adianta nada eu vir para a igreja, chegar aqui, louvar, cantar, chorar, e a dor do meu próximo não me incomodar. E infelizmente não tem nos incomodado mais. Infelizmente o amor tem se esfriado de uma forma tão intensa. Como nós comentamos aqui na oração na quarta-feira, a guerra que tem acontecido lá em Israel, aquilo gerou um desconforto no início. Você via na televisão aqueles mísseis, aquela doideirada toda, e aquilo gerou um certo desconforto. Mas eles ainda estão em guerra, e a gente nem fala nisso mais, a gente nem ora mais. Aquilo já não incomoda mais as nossas vidas. Nisso conhecerão que sois os meus discípulos, se tiver de amor uns pelos outros. Tem quanto tempo, irmãos? Eu falo irmãos, mas eu me coloco nesse meio. Tem quanto tempo que nós não oramos pela guerra da Ucrânia contra a Rússia, ou a Rússia contra a Ucrânia, né? Quanto tempo nós não oramos pelas crianças que foram abusadas lá na ilha de Marajó, como foi denunciado há pouco tempo? Quanto tempo nós não oramos pelas pessoas que têm fome? Quanto tempo nós não trazemos para cá, para a igreja, um simples pacote de fubá que está sobrando na sua casa e às vezes você joga fora porque estraga. Mas tem pessoas lá do lado de fora que estão precisando do nosso apoio.
está na hora de ser revelados os filhos de Deus. Se nós não tomarmos uma posição de filhos de Deus, nós iremos construir templos maravilhosos, nós iremos fazer coisas maravilhosas, falar que Deus está conosco, falar que Deus está aqui, mas Deus não está, porque não existe amor no meio do seu povo. Templos bonitos, templos confortáveis, templos não sei o que, faz isso, faz aquilo, tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso, a gente pensa no conforto dos irmãos, mas a gente não pode esquecer daqueles que perecem, daqueles que estão num leito de hospital, precisando de uma ajuda, precisando de uma oração. Irmãos, eu vou falar para vocês, teve uma época que eu estava com problema de cálculo renal, e eu estava sentindo uma dor tão intensa, que eu pensei assim, meu Deus do céu, se vier aqui alguma outra pessoa de uma outra religião, e falar que vai orar para mim, eu acho que eu vou aceitar a oração, porque o sofrimento que eu estava naquele momento era muito grande, eu estava sentindo uma dor muito, muito forte. Se chegar um macumbeiro, um católico, com a imagem lá de Nossa Senhora, eu vou aceitar essa oração, porque eu não estou aguentando de dor. E às vezes nós, detentores da palavra de Deus, filhos de Deus, conhecemos a palavra de Deus, professamos a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, nós não oramos por aqueles que precisam de oração. Nós somos incapazes. Eu fiz uma visita na casa de uma pessoa há pouco tempo, e essa pessoa, o câncer acometeu a vida dela, e ela estava num sofrimento, ainda está, um sofrimento muito alto, e eu ali fui, levei o violão, cantamos os louvores, ministrei uma palavra, foi uma bênção, a família estava reunida, e foi maravilhoso. Depois ela me mandou uma mensagem, meu irmão, eu te agradeço muito, foi maravilhoso. Depois outro dia eu encontrei com a filha dessa pessoa na rua, me parou, falou, sou muito obrigado por você ter ido lá na casa da minha mãe, foi maravilhoso, ela adorou. Mas isso já tem uns 6 meses, irmão, e eu não voltei lá até hoje. A gente está deixando o amor esfriar, e o idioma do reino de Deus é o amor. Você será conhecido como cristão se você amar. Se você não amar, não adianta, porque ser evangélico, qualquer um pode ser. É coisa que somente a religião pode fazer para você. Mas o que Cristo fez, transforma a sua vida, transforma o seu entendimento, transforma a sua alma por completo. E você vai ser conhecido por amar as pessoas. E no reino de Deus, tem a moeda da fé. A fé é a moeda que gira a economia do reino. Pela fé, nós conquistamos o impossível. Você quer ser rico no mundo físico? Você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que economizar, juntar dinheiro, trabalhar bastante, economizar, trabalhar bastante, ganhar dinheiro. Não tem outro caminho. Aí um dia você vai alcançar a sua prosperidade financeira. Mas se você quiser ser próspero no mundo espiritual, no reino de Deus, é necessário ter fé. Os grandes milagres de Jesus foram operados pela fé. O lugar onde não tinha fé, não existia milagres. A fé é o dinheiro que move a economia do reino de Deus. Jesus falou para a mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus pelas obras que fazemos? Não. Nós recebemos o Espírito Santo porque nós santificamos a nossa vida? Não. Nós recebemos o Espírito Santo porque nós ouvimos a pregação da fé. É isso que está descrito lá em Gálatas capítulo 3, versículo 2. E a salvação
que alcança o meu e o seu coração também é conquistada pela fé. Então todas as coisas no reino de Deus merecem na fé, carecem da fé. Quer ser próspero espiritualmente falando? Peça ao Senhor que acrescente fé no seu coração, porque isso também é um dom de Deus. A fé é o dinheiro do reino. Eu quero ser rico no reino de Deus, então eu preciso ter fé. Aquele que tem muita fé é rico, aquele que tem pouca fé é pobre. Infelizmente é assim que funciona. Quer ter fé? Busque ao Senhor. Quer ter amor? Busque ao Senhor. Quer que a cultura do reino, que é o serviço, alcance o seu coração? Quer que a lei de Deus te mapeie de ponta cabeça e sonde o seu coração por completo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Como eu disse no início, de Gênesis a Apocalipse, se fala de um rei e se fala de um reino, e fala de embaixadores. O reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de você. Muitos acreditam que o reino de Deus está nas coisas materiais, mas não estão. Eu preciso da fé, eu preciso do amor, eu preciso da lei, eu preciso da cultura do reino. E quando eu começar a buscar essas coisas como prioridade na minha vida, o reino alcançará o meu coração com toda a plenitude. Às vezes nós ficamos muito preocupados e ansiosos com as coisas dessa vida. Você tem sofrido com ansiedade? Se você tem sofrido com ansiedade, é porque você está colocando os seus pensamentos nas prioridades erradas. Quanto mais ansioso você é, mais coisas dessa vida tem dentro do seu coração. Quanto menos ansioso você fica, mais próximo do reino de Deus você está. Porque quanto mais ansiedade, é porque eu mais estou preocupado com a conta que vai chegar no mês que vem. Porque quanto mais ansiedade, mais eu estou preocupado se eu vou comer semana que vem. Quanto mais ansiedade no meu coração, mais eu quero me vestir bem, mais eu quero mostrar para as pessoas que eu estou abençoado, mais eu quero mostrar e juntar tesouros na terra para mostrar para as pessoas, mas nem sempre a gente consegue. Isso gera ansiedade no nosso coração. A gente fica muito preocupado com as coisas deste mundo, agarrado com as coisas deste mundo. Não estou falando que é errado você ter um carro bom, uma vida confortável, uma roupa bonita. Isso não tem problema. O problema é quando isso é a prioridade na sua vida. A prioridade tem que ser o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. Porque quando você prioriza o reino de Deus, a própria palavra diz, as outras coisas são acrescentadas. Então, se eu priorizar o reino de Deus, eu vou ter um carro importado? Não. Uai, então você está entrando em contradição? Não, estou entrando em contradição, mas porque quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, um carro importado já não tem tanta importância mais. Uma roupa bonita ou uma roupa de marca não faz sentido algum mais para a minha vida. Eu estar de camisa que eu comprei numa loja do 25 tem o mesmo efeito de uma camisa que foi comprada numa loja de grife. Por quê? Porque eu tenho priorizado o reino de Deus e a sua justiça. Então essa é a mensagem dessa noite, meu amado. Você é um embaixador do reino de Deus. O reino está dentro de nós. O reino está dentro do nosso coração. Precisamos urgentemente deixar com que a cultura do reino, com que o amor do reino, que é o idioma, que a moeda da fé, alcance as nossas vidas. E que venhamos a priorizar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Fique de pé no seu lugar.
estaremos orando. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, maravilhoso e santo Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, bendizemos ao teu santo nome, Senhor. Sabemos que existe um reino, que existe um rei cheio de autoridade, cheio de amor, um rei bondoso, um rei misericordioso, a qual governa o nosso coração, Senhor. O Senhor é esse rei. Jesus Cristo, o Messias aguardado, é o rei que haveria de vir para remir o seu povo dos seus pecados. E esse reino está em nós. E eu te peço, Senhor, que a cultura do seu reino alcance o nosso coração. Eu te peço, Senhor, que nós venhamos ser ricos do dinheiro do reino, que é a fé. Pai, eu te peço, Senhor, que o amor, que o idioma do reino alcance os nossos corações, Pai. Que nós venhamos buscar em primeiro lugar esse teu reino, para que as outras coisas, se porventura vier, nos sejam acrescentadas. Mas nós pedimos paz sobre este mundo. Nós pedimos paz no nosso coração, Senhor. Pai, quantas coisas ruins existem aqui dentro, Senhor. E eu te peço que o Senhor venha sondar a nossa vida, sondar o nosso coração, tirar de nós aquilo que não provém do Senhor, que diminua nós, que diminua as nossas vontades, que diminua os nossos desejos, que diminua, Senhor, aquilo que a traça consome, que a ferrugem corrói, Senhor, mas que acrescente os conceitos do teu reino sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, que venha o teu reino sobre nós, como o Senhor nos ensinou a orar. Que o teu reino venha sobre o meu coração, gerando cura, gerando avivamento, Senhor. E eu venha tomar a posição de embaixador do reino de Deus. Que eu venha levar a mensagem do Evangelho até aqueles corações, aqueles territórios que não conhecem a tua palavra, Senhor. E ali também o seu reino se faça presente, Senhor. E que o Senhor governe aqueles corações. Pai, nós te pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando o Vinícius, toda a casa dele, toda a família dele. Seja um representante de Cristo nessa terra. Nós precisamos ser esses embaixadores, né? Aqueles que vão representar, né? E refletir o reino de Deus, né? Nessa terra até o dia da volta do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado por esse culto. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua presença nesse lugar. Deus, poderíamos estar em muitos lugares, mas nós estamos aqui, Senhor, cultuando ao Senhor, gratos porque fomos resgatados pelo seu braço forte, alegres porque somos livres no Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Deus, que estiveram aqui também hoje, com o coração aberto em receber a tua palavra. Obrigado pela vida do nosso irmão Vinícius, Senhor, que foi bênção de Deus em nossas vidas, que foi boca do Senhor nesse lugar. Que o Senhor continue o abençoando, guardando, enchendo ele cada dia mais, ó Pai, de sabedoria, de graça, de amor, ó Pai, e de misericórdia. Deus, obrigado por essa igreja, por cada ovelha, Senhor, em nome de Jesus, desse rebanho. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Deus, apresenta a nossa cidade diante do Senhor. Guarda a nossa cidade nesses dias, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai, qualquer ação do maligno, ó Pai, nesse lugar. Deus, guarda o teu povo, ó Pai, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, se faça presente, ó Pai, em nosso meio nesses dias, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, seja glorificado não só nessa igreja, mas na vida de cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, que
que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz: vá em paz e tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus.